Olá, amados irmãos, na Igreja Batista em Caputera e Angra dos Reis. Sejam bem-vindos a esse novo canal, né? Nós estamos utilizando. Aqueles que também não pertencem à igreja ainda, nos visitam, possam estar assistindo esse canal. Sejam muito bem-vindos, amados. Amados, convido agora a pegarmos as nossas Bíblias, né? Convido a pegar a sua Bíblia, se reunir com a sua família, para assim nos prepararmos para o culto ao Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus. Enquanto a Igreja Batista na Caputera, nós temos tido o costume, né? Todas as quintas-feiras fazemos uma devocional no templo. Nós temos compartilhado também por meio de digitais nossos pedidos, agradecimentos de orações. Temos feito devocionais diárias também, sempre a respeito das pregações de domingo. Mas nesse dia, amados, nós vamos iniciar utilizando ainda mais essa ferramenta, né, digital, para assim resguardarmos a nossa saúde e resguardarmos a saúde uns dos outros e contribuirmos também para a saúde de todos, né, da cidade. Atenção, crianças! Convido vocês a pegarem um papel, lápis, canetinha, se vocês sentirem o desejo, se vocês quiserem. E vocês vão ouvir a pregação e vocês vão fazer um desenho. Cada um de vocês vão fazer um desenho e depois peçam aos responsáveis de vocês para colocarem lá no nosso grupo do WhatsApp, para assim a gente estar desfrutando, apreciando esse desenho de vocês, ok? Vocês entenderem da pregação, vocês desenhem. Mas então eu te convido a pegar nossas Bíblias e abrirmos em Romanos, livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Romanos 13, versículo 1 ao versículo 5. E também depois, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. A versão que eu estarei utilizando aqui é a NVI. Mas, para avançarmos nas séries devocionais, então, o tema da devocional dessa noite, tempo de vigiar diante da situação atual. Tempo de vigiar diante da situação atual. Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 5. Mas a palavra de Deus diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela irá te enaltecer, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivos. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Vamos orar. Deus amado, eu te suplico que o Senhor nos conduza, Deus, nesses minutos que vão nos passar, meditando na Tua palavra. O Senhor me ajude, Deus, a conduzir ao Teu povo aquilo que o Senhor tem colocado em Tua palavra. Seja louvado, Deus, nos conduza. No Senhor Jesus Cristo eu espero todas as coisas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amados, nós vimos no último domingo, na última pregação que nós tivemos no templo, né, reunidos, ainda que para alguns o mundo seja um lugar estranho, ainda que para alguns o mundo possa parecer estar sem rumo, a palavra de Deus nos garante, nos afirma de que não. O mundo não está à deriva. E, amados, como nós vimos no primeiro versículo dessa passagem bíblica de Romanos 13, Deus nos chama nessa noite a um tempo de vigiar, reconhecendo o governo dele e o seu cuidado. Um tempo de vigiar
reconhecendo o governo de Deus e o seu cuidado para conosco. O versículo 1 nos fala: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Mas alguns jamais leram essa passagem bíblica. Já outros já têm, apesar de já ter lido essa passagem bíblica, mas têm dificuldades em compreender ou mesmo de aceitar essa passagem bíblica, por pensarem em ser uma contradição. Crer em Deus e, ao mesmo tempo, terem que se sujeitar às autoridades. Mas, na verdade, não há contradição nisso. Uma vez que esse mundo está sob os cuidados de Deus, o soberano Senhor, logo então ele mesmo precisou estabelecer autoridades, meios, autoridades civis sobre o povo. Ainda que nós não estejamos falando, querendo dizer que todas as autoridades estão vivendo 100% uma vida de fé, mas, amados, estamos tentando dizer que no final das contas tudo vai convergir exatamente para o fim que Deus almeja. E Deus mesmo levantou essas estruturas para governar o mundo. Mas isso vai ao encontro ao que a Confissão de Fé de Westminster, a maior assembleia que teve já no meio protestante, no capítulo 23 da Confissão de Fé, no inciso 4, nos diz a seguinte palavra: incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, da autoridade, nem absolve o povo da obediência que este deve prestar, obedecer aos que também não, até aqueles que não que fazem parte da igreja, não estão isentos dessa obediência, principalmente a igreja. Amados, também vai ao encontro ao que a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira nos traz no capítulo 15, inciso 6, que diz assim: reconhecemos que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem da sociedade. Mas, sendo assim, nós entendemos que nós precisamos reconhecer o governo de Deus e o seu cuidado sobre o mundo através das estruturas que ele mesmo criou. Versículo 2 ao versículo 4. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, amados, para manter uma certa ordem no mundo, o próprio Deus, ele os armou. Ele armou as autoridades de poder para, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, nós podemos contemplar isso. Estamos vivendo diante de uma dificuldade de saúde pública e o próprio Deus mesmo, para nos dar esse exemplo, nós podemos enxergar o poder que as autoridades têm tido em alertar a fechar alguns lugares que aglomeram muitas pessoas, para proteger essas pessoas, para proteger toda a comunidade, para assim nos prevenirmos ao máximo dessa possível contaminação. Esse é um exemplo, né, nos nossos dias, nosso dia atual. Amados, Deus, usando as autoridades a defender e a incentivar a prática do bem. Mas também Deus pode usar essas autoridades para punir aqueles que insistem em praticar o mal. Mas quais são as aplicações para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida? O que isso tudo tem a ver conosco nessa passagem bíblica? Mas nós venhamos crer que Deus, ele não somente criou esse mundo, mas ele age nesse mundo. Ele cuida da sua criação. E para isso, ele levantou instrumentos, tais como profissionais de saúde, autoridades civis, para manter a sua criação protegida. Amada, a segunda verdade de Deus para nós nesse momento é que nós estamos num tempo de vigiar. Nós somos chamados a vigiar. A consciência de fé. Nos vigiarmos em santificação e vigiarmos o nosso testemunho. Vigiarmos a nossa consciência de fé, vigiarmos a nossa santificação e o nosso testemunho. O versículo 5 nos mostra essa verdade. Portanto,
é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Mas é dever de todos obedecer, né, às autoridades, às ordens das autoridades públicas que estão sobre nós. E, óbvio, né, as ordens que não ofendem a Deus. É óbvio que nem todas as ordens convém, nem todas as ordens, todas as ordens que são enviadas pelas autoridades não devem ofender a Deus. E essas nós devemos sim obedecer. São autoridades designadas pelo próprio Deus para manter a ordem no mundo. Irmãos, e quanto à igreja, ainda mais devemos obedecer. Porque se nós cremos que o mundo foi criado e ele é sustentado por Deus, e para isso Deus levantou instrumentos para manter esse mundo, então, amados, nós não podemos ser incoerentes em nossa consciência e nós precisamos aplicar a fé que nos foi dada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim: abstenham-se de toda aparência do mal. Mas é a ordem de Deus que a igreja testemunhe corretamente a fé que foi dada a ela. A igreja deve testemunhar de uma forma coerente. Amados, qual é a aplicação para nós diante dessas passagens bíblicas? Amados, que nós venhamos praticar a fé que nós professamos, dando um bom testemunho ao mundo, que nós nos importamos com as pessoas, que o nosso alvo sempre é servir a Deus, ao nosso próximo, e que, ainda que nós tenhamos que tomar temporariamente meios provisórios para cultuarmos a Deus, para pregarmos a palavra de Deus, para cultivarmos a nossa fé, ainda que nós venhamos tomar esses instrumentos, né, diferentes do que nós temos nos habituado, que nós venhamos fazer por esse período. Mas a terceira verdade de Deus para nós, nesse tempo, é que Deus nos chama a vigiar, orando pelas autoridades, pelos cientistas e pela população. Nós somos chamados por Deus a orar pelas autoridades, pelos cientistas e pela população. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Mas essa passagem é clara, e ela nos ensina que é a ordem de Deus, que a igreja ore por todas as autoridades, por todos os cientistas e pela população aflita. Mas que todo o tempo nós estejamos ouvindo a palavra de Deus. Que todo mundo esteja, através desse fato, desse acontecimento, parando e refletindo em sua própria vida, ouvindo a voz de Deus que os chama a se voltarem para Ele. Mas as aplicações são essas. Que nós venhamos orar para que Deus use as autoridades de uma forma coerente. Que Deus use os cientistas para o bem da população. Que nós oremos para enxergarmos os propósitos de Deus nessa realidade. Que nós venhamos nos santificar. Que pessoas possam se prostrar diante de Deus. Que Deus seja exaltado em todas essas coisas. Mas a conclusão de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós lemos, primeiro para a igreja. O que isso tudo tem a ver com a igreja? Amada igreja, que nós tomemos esse tempo para vigiarmos, reconhecendo ainda mais o governo de Deus e o seu cuidado nesse mundo. Que nós tomemos a santificação, agindo com consciência e tendo coerência na fé que nos foi dada. Que nós oremos pelas autoridades, pelos cientistas e pela população. Mas se você ainda não faz parte da igreja, o que isso tudo tem a ver contigo, né? Tem a ver contigo também. Que você ouça Deus te chamar. Que você se volte para Ele. Que você compreenda que Cristo viveu, morreu e ressuscitou para o fim específico de ser o fiador. Para pagar o preço diante do tribunal justo de Deus. Para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que se agarrar a Ele. E depender somente dele para estar diante de Deus naquele grande dia. No dia do juízo de Deus. Você esteja atento a isso. Você se volte para Deus. Que Deus, amado, seja exaltado acima de todas as coisas. Deus continue nos conduzindo. E como sempre nós fizemos no templo, eu sugiro que ao final desse vídeo nos ajuntemos em duplas ou trios
orando uns pelos outros e também pelos motivos especiais dessa noite. Orando pelo mundo aflito, pela senhora Creuza, a mãe da irmã Cristiane, né? Pela saúde dela, pela gravidez da irmã Priscila. Nós venhamos orar pela santificação da igreja e pelos que têm se achegado à fé. Amados, após essas orações, nós encerramos o culto no lar, nós viemos encerrar o culto no lar, cantando o hino do cantor cristão de número 176, Tempo de Ser Santo. Crianças, não se esqueçam, compartilhe conosco, nós queremos ver os seus desenhos, que vocês fizeram, e os adultos, amados, se lembrem de disciplinar o tempo, né? Se reunindo com as devocionais diárias que temos enviado, e na manhã de domingo, junto com a família, vocês dediquem tempo, né? Reservem esse tempo para estudar a revista, né, da Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas, estejamos em família. Reservemos esse tempo, às 19 horas, para nos encontrarmos aqui nesse mesmo canal, para assim cultuarmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus. Mas que o Senhor abençoe cada um de vocês. E até domingo, se assim Deus nos permitir. Abraço.